Olá, querido jovem, aluno do seminário. Para quem está aqui a primeira vez, eu me chamo José Campos, eu sou diretor do Instituto Curitiba Boqueirão. E é um prazer enorme para mim estar aqui com vocês mais uma vez para esse nosso estudo, que servirá de recuperação para você que não pôde assistir a aula presencialmente. A gente sempre tem incentivado a vocês priorizarem as aulas presenciais, mas se ocorrer de não puder em algum dia, você tem esse recurso aqui, essa ferramenta maravilhosa para te abençoar. O nosso bloco hoje, o que nós vamos debater hoje, são as sessões 30 a 36 de Doutrina e Convênios. Então, aí está. Essas sessões, na verdade, elas compõem uma série de instruções que o Senhor deu a alguns irmãos, naquela época, que estavam se preparando para a missão. Então, nós vamos ver alguns conselhos que o Senhor deu para aqueles que vão servir no campo missionário, como missionário de tempo integral. É muito interessante esses conselhos, são muito interessantes esses conselhos, e eu trouxe alguns aqui para a gente debater juntos, e durante a aula eu vou fazer três perguntas para que você possa responder no Forms próprio para ganhar a sua presença na aula de hoje. Então, essas sessões são conselhos que o Senhor dá para os seguintes irmãos. Eu vou mostrar o nome deles aqui, mas lembre que esses conselhos foram para esses irmãos, mas servem para você também, servem para mim também. Ele é extremamente aplicável para os dias atuais. Então, o senhor fala para David Whitman, Peter Whitman Jr. e John Whitmer. Esses são os três, eles falam para os três juntos em algumas sessões. Ele fala também para Thomas B. Mesh, esses irmãos Whitman, os três foram fizeram parte daquele grupo de 8 testemunhas do livro de Mormon. O Thomas B. Mesh foi membro do Coro dos Doze, depois, né? Não nesta época, mas posteriormente. Perry P. Pratt também foi membro do Coro dos Doze. Ziba Peterson, Ezra Taine, Norton Sweet, Orson Pratt, Sidney Rigdon e Edward Patrick. Conselhos para todos esses homens que são muito importantes para a nossa vida hoje. Eduardo Petros, mais tarde, se tornou no primeiro bispo da igreja. Sidney Rigdon foi conselheiro na primeira presidência, conselheiro do profeta Joseph Smith. Então, homens que no início da igreja estavam aprendendo o evangelho, foram convidados e convocados para ir para a missão e recebeu essas orientações do Senhor. Então, vamos lá, vamos conhecer elas. Doutrina e Convênios 30 é uma revelação para esses três irmãos aí, David Whitman, Peter Whitman Jr. e John Whitmer. O Senhor disse para eles: E todo o teu trabalho daqui em diante será em Sião, com toda a tua alma. Sim, abrirás sempre tua boca pela minha causa, não temendo o que o homem possa fazer, porque estou contigo. Então aqui a gente vê que o Senhor dá alguns conselhos, que, como eu disse, são muito úteis para nós. Abrir sempre a boca, não temer o que o homem possa fazer. Então, esses são alguns princípios para o serviço missionário e mesmo para aqueles que não vão fazer missão, mas que querem compartilhar o evangelho com outras pessoas, esses princípios também são válidos. Tá? Até porque nem todos desses que receberam esses conselhos, receberam conselhos para ir para o campo missionário. Teve alguns que o senhor disse, fica aí, o seu trabalho é ficar na igreja, mas você pode fazer assim, assim, assim. Vamos lá, a sessão 31 foi para Thomas B. Match. Thomas Bimet estava muito preocupado com sua família, ter que sair para o campo missionário e a sua família. Aí o Senhor disse para ele: Eis que tens tido muitas aflições por causa de tua família. Entretanto, abençoarei a ti e a tua família, sim, teus pequeninos, os filhos pequenos. Naquela época, os homens eram chamados para servir missão e, em sua maioria, eram casados e tinham filhos. Não é o caso de hoje em dia. Hoje em dia são jovens solteiros uma determinada faixa etária, mas naquela época eram todos aqueles que o Senhor chamava, que o Senhor designava, eles iam. E muitas vezes tinham que fazer esse sacrifício. Então, Thomas Bimesh estava preocupado com sua esposa e seus filhos. O Senhor deu essa revelação. Dia virá em que eles acreditarão e conhecerão a verdade e serão um contigo na minha igreja. Então, interessante porque aqui tem dois princípios para vocês, jovens, que estão pensando se vai fazer missão ou não por cada família.
Primeiro o Senhor diz, a promessa que para o Senhor, Thomas Bimeste, serve para nós também. Abençoarei a ti e a tua família. Tá certo? Vai. E aqueles que não têm todos os membros da família como membros da igreja ainda, há uma promessa. Dia virá em que eles acreditarão e conhecerão a verdade e serão contigo na minha igreja. Isso não significa dizer que isso vai acontecer com todos vocês, cujos pais não são da igreja, os avós ou alguns irmãos, seja lá quais foram os membros da sua família que não forem membros da igreja. Não significa dizer que, pelo fato de você aceitar o chamado missionário, todos eles vão se converter ao Evangelho. Não. Mas alguns terão essa experiência. Eu conheço vários jovens que passaram por essa experiência, que no campo missionário o Senhor tocou o coração dos seus pais e eles foram batizados. Por causa das bênçãos de proteção que o Senhor dava e de um coração mais aberto ao trabalho que o filho estava fazendo, foram batizados. Então, essa promessa pode acontecer contigo também. Ainda para Thomas Bimet, ele diz: Eis que em verdade te digo, deixai-o só por um pouco tempo para declarar minha palavra e para preparar-lhe-ei um lugar. A mesma coisa com vocês. Quando vocês vão para o campo missionário, é só por um tempo. Depois vocês voltam para casa para estar de volta com a sua família. E ele disse a Thomas Bimet: Tu vai só por um tempo. Você vai voltar. Eleva o coração e regozija-te, pois é chegada a hora de tua missão. E tua língua será desatada e anunciarás boas novas de grande alegria a essa geração. Então, se você, jovem, que está me ouvindo, pretende fazer uma missão, se você tem planos de fazer missão, alegra-te o coração, eleva, regozija, que vai chegar a sua hora, né? Talvez alguns de vocês estão me ouvindo, já vai rápido, já estão se preparando, já está preparando a sua recomendação. Outros podem ainda estar um pouquinho distante, outros ainda têm dúvidas se vão para o campo missionário ou não. Mas no dia em que o Espírito do Senhor tocar seu coração e disser, eu vou para a missão, eleva o coração e regozija-te. Esse é o pedido que o Senhor nos faz. A seção 130, perdoe, a seção 32 foram dadas para Perle Pepret e Ziba Peterson. Eles saíram juntos para pregar o Evangelho. Perle Pepret, inclusive, foi um membro do Coro dos Doze, Ziba Peterson também, e darão ouvidos ao que está escrito, sem reivindicar qualquer outra revelação, e deverão orar sempre para que eu torne compreensível o que está escrito. Então, dois conselhos importantes para os jovens que estão se preparando para a missão e mesmo para os missionários já no campo. Estuda as Escrituras, certo? Dá ouvido ao que foi revelado, ao que está nas Escrituras, as palavras do profeta vivo. Ore sempre para que eu torne compreensível para você as Escrituras e as revelações dos profetas vivos. Não é à toa que os missionários têm uma carga de estudo durante a missão muito grande das Escrituras. Eles estudam 2 horas por dia, pelo menos, as Escrituras individualmente, em companheiro, fora as reuniões de distrito que eles têm, fora outros momentos. Então, realmente no campo missionário vai aprender muito, vocês vão aprender muito sobre o Evangelho, sobre as doutrinas, sobre as revelações modernas. Enfim, vai ser um momento de aprendizado muito grande. A sessão 133 foi para Asa Taylor e Northern Suite. Eu não consegui foto do Northwest Suite, por isso que está aquela carinha ali geral. Pois em verdade vos digo que sois chamados para elevar a voz como um som de uma trombeta, a fim de declarar o meu evangelho a uma geração corrompida e perversa. Não é diferente de hoje no que diz respeito a essa geração corrompida e perversa. Então, o que o Senhor espera de nós é que a gente eleve a voz como o som de uma trombeta. E a trombeta, tem algumas características da trombeta, são, entre outras, é um som constante, é um som firme, é um som audível, compreensível, que chega bem longe, ou seja, a propagação do seu som é bem longe. Então, o Senhor está pedindo para nós, ao levarmos a voz para propagar o evangelho como o som de uma trombeta. Dessa maneira, constante, firme, claro, audível, forte, o som da trombeta é forte também. E nessa sessão, por 3 vezes, o Senhor diz por dois: abri vossa boca, e aí ele promete as bênçãos. Abri vossa boca, e aí ele promete as bênçãos. Abri vossa boca, e aí vocês podem ler depois com calma esses versículos. Primeira pergunta, então, para vocês responderem no form. Cite algumas razões por que o Senhor quer que compartilhemos seu evangelho. Aí, meu Campos, mas essas escrituras
o senhor fala de bênçãos, promessas e conselhos para quem vai compartilhar o evangelho. Você não falou dessas razões. Não falei, eu quero ouvir de vocês, em sua opinião, quais são algumas razões porque o senhor quer que compartilhemos seu evangelho. Ok? Muito bem. A seção 33 foram dadas para Exotene e Norte. Ah, ainda estou continuando para os dois, né? Só fiz aquela interrupção naquele momento. Portanto, sede fiéis, orando sempre, mantendo vossas lâmpadas preparadas e acesas, e tendo convosco o óleo, isso é, se referindo à parábola das 10 virgens, que foi citada na Conferência Geral mais de uma vez, para que sejais pronto para a vinda do esposo. Então, mais uma vez, estou dando conselho. Ora sempre e mantém vossas lâmpadas preparadas. A gente não tem tempo para discutir hoje, mas é muito importante vocês, se quiserem estudar mais um pouquinho, o que significa estar com a lâmpada preparada. Espiritualmente falando, o que simboliza, o que significa o óleo que vai estar na lâmpada para mantê-la acesa. Vale a pena vocês estudarem isso. Existem alguns discursos de conferência geral que tratou desse assunto. E nessa última conferência, repito, foi citado mais de uma vez. A sessão 34 foi para Orson Pratt, que o senhor disse: Pois eis que em verdade, eu te digo, aproxima-se o tempo em que virei em uma nuvem com poder e grande glória. Aqui o senhor está dizendo para ele: olha, a segunda vinda está próxima. Se estava próximo naquela época, imagine hoje. Na Conferência Geral de outubro do ano passado, o presidente Nelson já falou que a segunda vinda estava próxima. Dessa vez ele repetiu. Ele disse: Eu não sei quando vai acontecer, um discurso dele, né? Mas o senhor está me inspirando a falar para vocês que está próximo e que a gente precisa se preparar. Ele deu alguns conselhos para a nossa preparação. Vamos estar atentos às palavras dos profetas vivos. Ainda na seção 34 é dito: portanto, eleva a tua voz e não te cales. Mais uma vez, abre a boca com o som da trombeta. Não tenha medo do que os homens vão fazer, porque o Senhor Deus falou. Portanto, profetiza e ser-te-á dado pelo poder do Espírito Santo. Então, a promessa para aqueles que cumprirem esses princípios que nós estamos estudando aqui é que terá o Espírito Santo, e o Espírito Santo é que vai tocar o coração das pessoas que vão te ouvir. A sessão 35 foi para Sidney Rigdon, que, como eu disse, mais tarde se tornou um conselheiro do profeta Joseph Smith. E Sidney Rigdon, assim como todos foram conversos, né? Eles conheceram a igreja ali naquela época. Sidney Rigdon já é um converso de uma dupla de missionários. Lá atrás eu falei para você de Perry Pratt e Ziba Pitts, se não me engano, foi isso. Quando eles foram entre os lamanitas, o Sidney Richter era amigo do Pratt, e ele falou dele para ele sobre a igreja, e ele se converteu. E Machado ele foi chamado missionário, e Machado ele foi considerado profeta. Olha que coisa interessante. Para Sidney Richter, o Senhor diz, que serve para nós também: guardai todos os mandamentos e convênios com que estáis comprometidos, e eu farei com que os céus estremeçam para o vosso bem. E Satanás não há de tremer, e Sião há de rejubilar-se sobre os montes e florescer. Que promessas maravilhosas, meus jovens. Para nós, e na conferência foi falado muito sobre isso, de guardar os mandamentos. Quando a gente guarda os mandamentos, a gente fica longe da dor, como uma irmã falou, né? Então, guardai todos os mandamentos e convênios. O presidente Nelson fala muito sobre isso, manter-se no caminho do convênio. Então, é um conselho atual. Com que estáis comprometidos, eu farei com que os céus estremeçam para o vosso bem. E Satanás há de tremer, e Sião há de jubilar-se sobre os montes e florescer. Eu li de novo a escritura, que ela é belíssima. Quando você for para a missão, para aqueles que forem, antes, vocês farão convênios no templo, né? E lembrem de guardar esses convênios que vocês farão no templo. Alguns de vocês talvez façam isso esse ano, não sei, mas lembre isso para o resto da sua vida. Para Edward Petrich, como eu disse, tornou-se depois o primeiro bispo da igreja, e o processo de conversão dele também é interessante, que, se eu não estiver enganado, foi o Sidney Rigdon que falou da igreja para ele, levou ele para conhecer o profeta, e quando ele conheceu o profeta, a história é muito interessante, ele sentiu pelo Espírito que era um profeta de Deus, porém, antes de ouvir o profeta, ele quis ir no bairro onde ele morava e conversar com os vizinhos, para ouvir dos vizinhos a impressão dele sobre o profeta. E ele gostou muito do que ele ouviu. E aí, quando ele escutou o profeta, o Espírito fortaleceu o testemunho dele. Então, veja que coisa interessante é você ser um bom exemplo, né?
ele quis conversar com os vizinhos para saber quem é a família Smith, como é que eles vivem e tal. Então, como eles eram bons exemplos, isso ajudou no processo de conversão de Edward Patrick. E para ele o Senhor diz: Imporei sobre ti minha mão, pela mão de meu servo Sidney Rigdon, e tu receberás meu Espírito, o Espírito Santo, o Consolador, que te ensinar as coisas pacíficas do reino, ensinará. E anunciá-las em voz alta, mais uma vez, né, dizendo: Hosana, bendito seja o nome do Deus Altíssimo. É interessante que na conferência geral agora, o Elder Husband falou da experiência de alguns missionários na restauração, né, que antes de sair para o campo, ó, dava glória ao Senhor, e ele teve uma experiência bem semelhante no Peru, né? Vale a pena ouvir novamente o discurso dele e conhecer a história de Brigham Young quando saiu para a missão, como ele conta lá na conferência. Agora, aqui tem mais um princípio. O missionário vai ao campo e sobre ele é imposto as mãos, né? Ele recebe essa designação por imposição das mãos pelo membro da presidência da estaca, e ele vai receber o poder e a autoridade para pregar o evangelho, representar a igreja e falar em nome de Cristo. Então, é uma baita responsabilidade, é uma responsabilidade sagrada que vocês recebem por imposição das mãos. O chamado vem da primeira presidência para você, e o presidente da estaca, então, sob a direção da primeira presidência, vai colocar as mãos sobre a tua cabeça para designá-lo como missionário. É uma experiência maravilhosa, é uma bênção maravilhosa. Para qual missão vocês vão? Só quando vocês receberem o chamado. Mas é um membro do Coro dos Doze que vai designar. Também em espírito de oração, é uma experiência maravilhosa. O Elder Roosevelt contou como é que é isso na conferência geral, como é que é o processo de designar um missionário. E aí a primeira presidência assina a carta e envia para você, e o seu presidente está com um dos seus conselheiros, coloca a mão na sua cabeça para designá-lo como missionário. É muito sagrado todo esse processo. O presidente Nelson disse: afirmo categoricamente, hoje, que o Senhor pediu a cada rapaz digno e capaz que se prepare e sirva a missão. Para os rapazes santos dos últimos dias, o serviço missionário é uma responsabilidade dos sacerdotes. Isso foi repetido também nessa última conferência geral. Então, rapazes, para vocês, o serviço missionário é uma responsabilidade dos sacerdotes. O presidente Nelson continua. E para vocês, irmãs jovens e capazes, a missão também é uma oportunidade poderosa, porém opcional. Amamos as missionárias e as aconselhamos de todo o coração. E as acolhemos, perdoe. Amamos as missionárias e as acolhemos de todo o coração. Sua contribuição para esse trabalho é maravilhosa. Orem para saber se o Senhor deseja que sirvam missão e o Espírito Santo responderá em seu coração e em sua mente. Então, essa é a orientação do nosso profeta para vocês, moças, com relação ao trabalho missionário. Quero dizer para vocês, com plena convicção, pela experiência que eu tive ao servir 3 anos com minha esposa, liderando uma missão, as missionárias, as CIS, fazem um trabalho maravilhoso. Os elders também, mas há lugares que só as sisters chegam. Há corações que somente elas tocam. Há pessoas que ouvirão o evangelho por causa que são elas que estão falando e não eles. Então, vocês são muito bem-vindas, mas faz o que o profeta disse. Ore para saber se o Senhor deseja que sirva a missão. Para os rapazes, é uma responsabilidade do sacerdócio. Minha segunda pergunta, então, para vocês. Antes, o presidente Nelson ainda diz: todos os missionários, elders ou sisters, rapazes ou moças, ensinam e testificam sobre o Salvador. Isso é uma bênção maravilhosa. A escuridão espiritual no mundo faz com que a luz de Jesus Cristo seja mais necessária do que nunca. Então, a escuridão espiritual do mundo faz com que a luz de Jesus Cristo seja mais necessária do que nunca. Todos merecem a oportunidade de saber a respeito do Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Cada pessoa merece saber onde pode encontrar esperança e paz que excedem todo o entendimento, citando Filipenses 4:7. Então, como ele diz aqui que a escuridão espiritual no mundo faz com que a luz de Cristo seja mais necessária do que nunca, a minha segunda pergunta é: que evidências você vê
disso que o presidente Nelson falou, de que a luz de Jesus Cristo é mais necessária do que nunca no mundo hoje. Que a escuridão está presente é um fato, mas eu quero que você cite as evidências que você vê que a luz de Cristo é mais necessária do que nunca no mundo hoje, conforme ensinou o presidente Nelson. Ok? Chegando ao final da nossa aula hoje, eu cito o Elder Uchtdorf, que na conferência de abril de 2019 ensinou: compreendam que a tarefa de converter as pessoas não é sua. Isso é papel do Espírito Santo. Seu papel é compartilhar o que está em seu coração e viver, aquela questão do exemplo que a gente viu ainda há pouco, de modo consistente com suas crenças. Portanto, não se sintam desanimados se alguém não aceitar a mensagem do Evangelho de imediato. Isso pode acontecer no campo missionário, pode acontecer agora, na sua casa, com seus amigos, na escola, com seus familiares. Não se sintam desanimados se alguém não aceitar a mensagem do Evangelho de imediato. Isso não significa que vocês falharam. É algo entre a pessoa e o Pai Celestial. Então, o que nós devemos fazer, como ele disse, é compartilhar o que está no nosso coração e viver de acordo com as crenças. Se as pessoas vão aceitar ou não, aí é com elas e o Pai Celestial. Então, quero dizer a vocês, não desanimem, continue firme no seu intento de compartilhar o Evangelho, e se você tem desejo no coração de fazer o serviço missionário no campo, vá, eu posso testificar que é uma bênção maravilhosa. A minha terceira pergunta para vocês hoje, ela vem em forma de um exercício prático. Eu vou convidá-los a assistirem 3 vídeos seguidos. Eu vou rodar os 3 vídeos, um seguido ao outro, tá certo? Sem interrupção, sem comentários. E eu quero que vocês tenham ideias ao assistir esse vídeo. Eu vou pedir para vocês pensarem em alguém para quem vocês gostariam de compartilhar o Evangelho, quer nunca tenha feito isso, ou quer já tenha feito, mas de repente a pessoa não foi receptiva. Pense em alguém com quem você gostaria de compartilhar o Evangelho. Assistam esses 3 vídeos, anote suas ideias, porque aí, depois do vídeo eu vou passar a tarefa que será a terceira tarefa da aula de hoje, para você colocar lá no Forms, tá bom? Yeah, I've been good. How are you? So, I have to give a sermon at my church on Sunday, and I wanted to see if... No, I'm being totally serious. You should come and see. Entonces, Carla y yo estamos a punto de empezar estos cursos en la iglesia. Es acerca de finanzas, gastos, incluso salir de deudas. Tú y Rosita deberían venir con nosotros. Sí, ¿cómo no? A Camila será batizada esse sábado e ela gostaria muito que você fosse. Muito obrigada. Sí, vamos a tener una actividad familiar el lunes y queríamos que ustedes vengan. No, no tienen que traer nada, por favor. Yes, we have this amazing guest speaker coming on Wednesday. We have Bible study every other week. I'll see you there. Bueno, entonces los esperamos. I'll see you there. Thanks so much for coming. I'll see you there. Hey, how's it going, man? My elderly neighbor is trying to get out of her house. She's trying to move. If you could help us, that would be amazing. Yes, please, that would be great. Estou indo com alguns amigos da igreja ajudar no orfanato. Você gostaria de ir junto? Sim. Você ficou sabendo que uma família de refugiados se mudou aqui pro prédio? A gente está preparando um kit de boas-vindas para eles. Você gostaria de ajudar? Eu quero sim. Yeah, so we're visiting a senior center next week. We are assembling meals for the homeless shelter tomorrow. We'd love some help. We could really use your help. Yeah, if you could help us out, that'd be awesome. Thank you. All right, thank you so much. Yeah, see you there. Great. See you there. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.
ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todo cristão está sob o encargo de compartilhar o Evangelho com todas as pessoas. Tenho alguns amigos, tanto na escola e fora dela. Amigos que são pessoas boas, mas que, infelizmente, não conhecem nem o Evangelho e nem a Deus. Não conhecem a si mesmos, não sabem quem são. No início, eu tive muita dificuldade para compartilhar minhas crenças. Não sabia o que os outros iam pensar, se iam me criticar, mas na verdade tive muitos amigos que me faziam perguntas e com o tempo ficou mais fácil responder as perguntas e falar sobre as minhas crenças e meus princípios. Muitas das pessoas que desconfiam das igrejas, no entanto, têm amor pelo Salvador. Coloquem o mais importante em primeiro lugar. Queremos que as pessoas se convertam ao Evangelho. Esse é o grande papel do livro de Mórmon. Eu vi, especialmente quando era missionária, como o livro de Mórmon é uma ferramenta incrível e poderosa que temos para ajudar as pessoas a reconhecer que Jesus Cristo é nosso Salvador. Quando procuramos apresentar o Evangelho restaurado a alguém, devemos fazê-lo de modo autêntico e com preocupação amorosa pela pessoa. Eu procuro sempre ver as pessoas como irmãos e irmãs, porque assim fica mais fácil você compartilhar a palavra do Evangelho. O trabalho missionário é muito importante. Se trouxermos almas a Cristo por meio desse trabalho, as pessoas que realmente precisam da ajuda do Salvador vão encontrar o consolo de que precisam. Compartilho minha fé com muita frequência. Me sinto realmente consolado em saber que há pessoas que estão ouvindo. Isso me faz muito feliz. A fascinação e a experiência de nossos membros jovens com as mídias os ajudam a fazer com que outras pessoas sintam interesse pelo Evangelho. Muitas vezes, quando estou online nas mídias sociais, publico várias declarações dos profetas e dos apóstolos que gosto muito. Existem vídeos no site Mensagens Mormons que podemos compartilhar com outras pessoas. Às vezes, leva só 2 ou 3 minutos para ajudar outra pessoa a sentir o Espírito. Presto testemunho de Jesus Cristo, que é a luz e a vida do mundo. E sua expiação nos oferece a oportunidade de sermos perdoados de nossos pecados e, dentro do glorioso plano de salvação criado por Deus, nos qualificarmos para a vida eterna, o maior de todos os dons de Deus. Bem, então vamos à atividade. Espero que ao assistir esses 3 vídeos você tenha tido algumas ideias, né? Eu pedi para vocês pensarem em alguém que você poderia compartilhar o Evangelho. Lembram antes dos vídeos? Então o que você vai fazer? Você vai planejar isso e depois colocar lá no Forms, né? Com base no que você aprendeu hoje, quais são algumas maneiras naturais e significativas de ajudar essa pessoa a se chegar a Cristo? Então você vai pensar nessas maneiras e vai compartilhar lá, tá certo? Você não precisa citar no Forms o nome da pessoa, nem quem ela é. Basta botar lá, letra A, aí com base no que você vai responder a letra A na pergunta 3. Ainda na pergunta 3, você vai botar lá a letra B, quais os obstáculos que poderiam impedi-lo de agir de acordo com o seu plano. Certo? Então, você vai pensar quais são as maneiras naturais e significativas de ajudar essa pessoa a se chegar em Cristo, quais seriam os obstáculos de você agir de acordo com o seu plano, fazer dessa maneira natural e significativa, e a letra C, o que você aprendeu hoje que pode ajudá-lo a vencer esses obstáculos. Tá? Então, o que você vai fazer, quais são os obstáculos e como vencer os obstáculos é a sua terceira tarefa. Muito obrigado por assistir à aula. Quero prestar-lhes o meu testemunho sincero que o trabalho missionário é magnífico. Eu fui um jovem missionário, depois eu voltei para a mesma região para servir junto com minha esposa
E mesmo que você não vá servir no campo missionário, mas compartilhar o evangelho é um dever cristão, que nós devemos buscar a oportunidade de fazer isso sempre. E você pode fazer isso a partir de agora, com essa atividade que você vai fazer, você já pode abençoar a vida dessa pessoa que você pensou, e você pode fazer isso sempre. Que o Senhor abençoe a vocês e a mim em nossos esforços missionários. É a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém.